Olá pessoal, hoje nós vamos reagir a este vídeo onde nós vamos conhecer um pouco, né, sobre o apóstolo Luiz Fabiano, ou melhor, o André Fabiano. O André Fabiano, ele tinha um ministério muito próspero em São Paulo e tinha lá 9 igrejas grandes. Tinha programa em rádios, programa em TV e tinha uma boa mensagem, pelo que eu ouvi dizer. Confesso a você que eu não conhecia o apóstolo, denominado apóstolo André Fabiano, que é esse com o microfone na mão, com acima, não é? Mais acima. E o outro rapaz, calvo, de óculos, é o Nilson Teixeira, que é um músico que tocava na igreja do apóstolo, denominado apóstolo André Fabiano, e faz acusações. O Nilson Teixeira revela de fato quem era o apóstolo André Fabiano, segundo aí o Nilson Teixeira. Tinha uma vida dupla, tinha algumas ações nefastas que não apropriada para um homem de Deus, e a coisa foi se fechando em São Paulo. E o único jeito do André Fabiano foi se mandar para os Estados Unidos. Recentemente, ele apareceu em uma polêmica, agora, recente, falando da Simone Mendes, que tinha batizado, que ele batizou a Simone Mendes e tal, que ela não precisa mais cantar forró, e falando também da Aline Barros, que abriu o carnaval lá em Tocantins, levou uma grana. Bom, cara, então esse sujeito resolveu aparecer. E o vídeo do canal, no entanto, parabéns aí ao pessoal do canal, no entanto, a gente vai reagir a esse trecho daí, onde o Nilson Teixeira coloca para todos, tá? Falando da vida dupla desse André Fabiano, que está lá em São Paulo e que hoje tem mais alguns assuntos tristes colocados, exposto na mídia pelo músico, ou então músico da sua igreja, o Nilson Teixeira, que está revoltado. Segundo o Nilson, levou um calote. E o André Fabiano também é acusado até de pá nos seus obreiros, em um dos seus obreiros, segundo as denúncias do próprio Nilson e do canal, no entanto. Eu vou colocar um áudio primeiro para você ouvir um pouco aí do André Fabiano, tá? Do apóstolo André Fabiano, e depois você vai ficar com o vídeo aí do Nilson, descendo a ripa, colocando de forma bem clara como quem é o André Fabiano. Escuta aqui, ó. Escuta aí. Escuta aí. Vamos ouvir aqui o André Fabiano. Tá? Vamos ouvir. Opa, aqui, agora sim, vamos lá. Aí fizeram a minha mente, falou que eu tava tocando pro diabo, que não sei o quê, aquelas falácias, né? Aquelas bobeiras todas. E eu larguei tudo, fiquei passando aperto, fui tocar na igreja dele, ele me deu lá uma ajuda de custo, pagou o primeiro mês atrasado, pagou o segundo mês atrasado, eu passando um aperto. Agora eu acho engraçado, pastor Erinaldo, eu já tentei trazer a Aline Barros 300 vezes, é difícil. Para vir cantar na igreja é difícil. É difícil, varão. Ô Aline Barros. Difícil, varão. Eu tentei trazer a Aline Barros várias vezes, tentei levá-la numa vigília em São Caetano, começo do meu ministério, muitos anos atrás. Uma luta. Tentei trazer a Aline Barros. Meu irmão, já tentei, já fiz conta. Uma vez eu tive com ela aqui em Boca Raton, numa festa do irmão Eugênio aqui, lembra do Eugênio? Lembro. Aí tá, tudo bem. Difícil, varão. Pois é, então você ouviu aí, né, o tal obreiro, né, falando. Não mais catar de forró. Falando da Aline Barros, da Simone Mendes, enfim. Só que resolveu o Nilson aparecer. O Nilson resolveu aparecer e desceu o bambu. Vamos ouvir o Nilson. Boa tarde, tudo bem? Então, aqui é o Nilson Teixeira. Vou começar com essa palavra aqui. Lucas 12, 2. Mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Vamos lá, por que essa palavra? A palavra de Deus, a Bíblia, não faz curva. É muito interessante que eu vi um vídeo aí de um suposto pastor, né?
eu nem falo se esse camarada é abençoado ou amaldiçoado, a qual eu conheci em 2007, ele postando aí nas redes sociais, pregando santidade e descendo o cajado aí, a borracha na Simone Mendes, a qual eu conheço a Simone desde 97, depois passou um tempo, a gente se falar e tal, na época, né? Depois reencontrei ela em 2007, a qual eu comecei a congregar nessa igreja, que ela também congregou, aceitamos Cristo ao Salvador nessa época, só que na época eu não tinha conhecimento bíblico, né? Resumindo, esse camarada na época, ele tocou o terror na igreja dele. Eu tive alguns sonhos na época que eu não entendia sobre revelação, sobrenatural. Não sou nenhum profeta, tá? Simplesmente sou um servo do Altíssimo, do Salvador, do Criador, do Yahweh, de Yeshua HaMashiach. Mas eu tive assim uns sonhos estranhos. Quando eu congregava lá na época, tinha a minha pastora Mara, o pastor Marcos, que são pessoas assim incríveis, maravilhosas, são as pessoas muito íntegras, né? Verdadeiras. E eu comecei a comentar com eles que eu tive um sonho com esse camarada. Só que nisso, a coisa foi se estreitando, né? Resumindo, o que passou? O que passou que descobrimos que ele tinha traído a sua esposa. A esposa dele, uma pessoa maravilhosa, tinha deixado 2 crianças, pequenininha, meu. E o camarada que pregava, se você vê esse camarada pregando, você acha que esse camarada como diz um amigo meu, né? Fabiano de Nazaré, entendeu? Pregando, o camarada prega bem, o camarada fala bem pra caramba, que até então o camarada ele era locutor, né? Resumindo, e o camarada conhece Bíblia, viu? Mas no fundo é um mercenário mentiroso, entendeu? E na época que quando a pastora Mara, mas o pastor Marcos me chamou e falou: Nilson, vamos lá conversar com ele. Ele morava numa comunidade lá na Sapopemba, em São Paulo. E na época ele tinha comprado um apartamento lá na Tatuapé, no Anália Franco. Naquela época, um apartamento que era mais de 400 mil reais. E estava pagando por quê? Com as ofertas e os dízimos da igreja, porque ele dava o sambari novo, entrava na mente das pessoas. Hoje eu entendo que ele aplicava muito PNL, entendeu? Esse camarada, ele não estudava mais Bíblia, que eu vi ele com aqueles livros, nada contra, lendo Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Quem Pensa Enriquece, né? Esses livros que eu trabalho com vendas, e depois comecei a estudar alguns livros, eu entendo que são livros de autoajuda, né? E ele aplicando nas pessoas que não conhecem Bíblia. Resumindo, quando eu fui lá conversar com ele sobre o sonho que Deus me deu, que o Altíssimo me deu, que a pastora Mara e o pastor Marcos me levou lá, aí ele, com aquela arrogância dele, uma soberba, ele falou que voltava tudo para mim, para minha mãe, para minha família. Aí eu fui lá, olhei para ele e falei: então tá bom. Então se for de Deus, vai cumprir tudo na sua vida, mas se não for, que vai voltar tudo para mim. Resumindo, ele estava na época, acho que era com 9 igrejas, fechou tudo, e aí veio tudo à tona. 80% dos membros da igreja dele, todo mundo largou ele. Ele falou que ele estava em rebeldia. Aí, quando veio tudo à tona, o que ele fez? Ele mandou me matar na época, entendeu? E vou te falar uma coisa: uma vez eu passei um carro para ele, que eu tinha comprado um carro. Esse carro, eu perdi até minha carteira de motorista também na época, que deu problema na pontuação. Não passou por nome, foi enrolação. E outros depois ficou sabendo que ele tinha comprado outros carros de outras pessoas que ele não pagou, fez sujar o nome. Esse camarada, ele é um picareta, ele é um mercenário mentiroso, que ele é mentiroso, enganador, mentiroso, entendeu? E vou te falar uma coisa: mercenário. Eu me lembro que na época, uma vez, ele me pedia para dirigir, e uma vez ele inventou, falou que o empresário na época ficou de dar um tapete para a igreja, um tapete chiquérrimo para a igreja, que ele tinha montado uma igreja ali na Celso Garcia. E terminou o culto, eu fui lá, levei ele, por volta assim, não me lembro muito bem assim o horário, mas era em volta de umas 10h30 para as 11 horas. E eu pensava, beleza, foi quase 4 horas da manhã, entendeu? Eu fiquei com aquele pingo na cabeça. E
uma vez ele foi lá buscar a esposa dele no chalé, que eu fui dirigindo, que ele lembra muito bem disso. Ele estava com um pacote desse tamanho de papel cheio de dinheiro. E eu me lembro que quando terminavam os cultos, ele falava assim, quando ele ligava para os pastores, para alguns que ele ligava, e aí, deu quanto de dízimo em oferta? Esse miserável nunca se preocupou com as almas. Agora eu vou falar aos pastores que estavam do lado dele, que são pessoas assim, maravilhosas. Uma que é a pastora Mara, o pastor Marcos, eu considero como fossem meus pastores, são pessoas fantásticas. O pastor Alberto também, eu não me lembro o nome dele, mas era o genro do pastor Alberto. Pensa num homem íntegro, só de olhar para ele você vê que é um homem sério, uma pessoa muito honesta, uma pessoa que tinha amor pelas almas, que era o genro do pastor Alberto, que eu não conhecia, eu não sabia, eu não estou lembrando o nome dele. Então, tipo assim, tinha a pastora Rosana também, uma pessoa fantástica, entendeu? E tinha sempre alguns pastores para lá que andavam ao lado dele, que eu não me lembro o nome, que puxava o saco dele, né? Talvez, sei lá, sabia da... Só que na época, em 2007, quando veio à tona, né, que o André Fabiano estava fazendo essas falcatruas, essas palhaçadas, a pastora Mara, o pastor Marcos, o pastor Alberto, o sogro do pastor Alberto, entendeu? E tinha um outro também, né, que eu esqueci. Não apoiaram ele não, tá? Ninguém ficou do lado do André Fabiano não. Porque esses pastores que eu citei os nomes são pessoas sérias. Faz muito tempo que eu nem encontro eles, nem falo com eles, entendeu? E são pessoas sérias, pessoas honestas. Eles não aceitaram a palhaçada do que o André estava fazendo não. Nenhum deles aceitaram, nenhum deles apoiaram. Aí o André, que é aquela arrogância toda dele, né? Que ele é soberbo, arrogante. Que eu nunca vi um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser soberbo, arrogante. A Bíblia fala que a soberba procede à ruína. Só que o pastor Alberto, o sogro do pastor Alberto, a pastora Mara, o pastor Marcos, eu me lembro como se fosse hoje, não apoiaram as falcatruas, as palhaçadas do André Fabiano, não. Esse André Fabiano é um lobo, rapaz, esse é um mentiroso. Enganador, mentiroso. Na época de 2007, como eu sou músico, né? Eu fui lá tocar na igreja dele. E eu trabalhava de segunda a segunda. Aí fizeram a minha mente, falou que eu estava tocando pro diabo, que não sei o quê, aquelas falácias, né? Aquelas bobeiras todas. E eu larguei tudo, fiquei passando aperto, fui tocar na igreja dele. Ele me deu lá uma ajuda de custo. Pagou o primeiro mês atrasado, pagou o segundo mês atrasado, passando um aperto. E você vê como é que é as coisas, né? Depois que foi descobrindo as palhaçadas, rapaz, não há nada oculto que Deus não traz para a luz. Agora eu fiquei pregando santidade, descendo a borracha na Simone Mendes, uma coisa que não tem nada a ver. Ela tá ganhando lá o pão de cada dia, sustentando a família dela. E ele que fica na igreja aí, enganando as pessoas, pregando textos isolados, mentindo para as pessoas, que esse camarada não vive o que prega não, esse é um lobo, rapaz. Quem falou isso aí foi o próprio Jesus Cristo, o Messias. Sou um lobo. Ezequiel 34 também fala, ai dos pastores que apacentam a si mesmo, arranca a lã e o couro das ovelhas. Mateus 24, Jesus falando. No final dos tempos surgirão falsos profetas, farão milagres e prodígios, e se possível for, enganarão até os escolhidos. Quem é ele para falar da Simone Mendes? Quem é ele para ficar escrachando as pessoas, sendo que ele não vive o que ele prega? Esse mentiroso aí, esse lobo. E quando eu fui congregar na igreja do André Fabiano de 2007, como eu falei que eu sou músico, né? Eu tocava todos os dias, pagava minhas contas, trabalhando aí praticamente 30 anos à noite, né? Aí o que acontece? Ele botava na minha cabeça que eu tava tocando na noite, tocando pro mundo, que eu ia perder a salvação, que eu ia pro inferno. Eu fiquei com medo, que eu não tinha base, não conhecia a Bíblia, né? Não tinha nem noção. Aí eu larguei tudo. Aí ele foi tocar na igreja dele, me deu uma ajuda de custo o primeiro e segundo mês, pagando atrasado, depois me enrolou pra pagar. Resumindo, sujou todo o meu nome, fiquei com o nome sujo. Não conseguia pagar minhas contas, entendeu? Passei uma necessidade, uma prova do caramba, entendeu? Esse camarada é mentiroso, aí fica aí pregando santidade, arrotando santidade, descendo a lenha aí
na Simone Mendes, porque a menina hoje ela tá estourada, que na época ela tava numa fase difícil, ela foi procurar Cristo, foi procurar uma ajuda espiritual, né? E a gente via ele como um homem de Deus, que pregava bem, prega bonito demais. Mas no fundo, o caráter do camarada picareta, mentiroso, enganador, adúltero, entendeu? Caloteiro. Como eu falei, comprou o carro na minha mão, não passou por nome, não pagou as prestações, enrolação. Até pedi minha carteira de motorista na época, meu nome sujo, tudo. Por causa desse pilantra aí, ó, por causa desse pilantra. Eu não esqueço não, 2007. Agora fica aí rotando santidade, querendo se promover às custas dos outros. A Simone mesmo está lá, trabalhando, cuidando da família dela. Enquanto vários músicos que eu conheço aí, que são crentes, são cristãos, mas estão trabalhando à noite, que tem a família para sustentar. E esses lobos aí, que fica enganando os povos, entrando na mente, aplicando PNL para arrancar dinheiro do povo, se prostituindo, enganando o povo, filho de Satanás. São as carniças, entendeu? Uma carniça. Vou estar deixando abaixo o link do... Bom, pessoal, então tá aí o jovem, não é, do canal. No entanto, ele realmente baixou a ripa, aí o rapaz baixou a ripa no André Fabiano. Então, é um vídeo que a gente trouxe aí do canal. No entanto, o canal é muito bom, o jovem é muito bom no que faz. Então é isso. Tá aí o André Fabiano, hoje nos Estados Unidos, foi falar isso aqui, ó. Foi falar isso aqui, ó. A minha mente falou que eu tava tocando pro diabo, que não sei o quê, aquelas Escuta aí. falácias, né? Aquelas bobeiras todas. E eu larguei tudo, fiquei passando aperto, fui tocar na igreja dele, ele me deu lá uma ajuda de custo, pagou o primeiro mês atrasado, pagou o segundo mês atrasado, eu passando um aperto. Agora eu acho engraçado, pastor Erinaldo, eu já tentei trazer a Aline Barros 300 vezes, é difícil. Para vir cantar na igreja é É difícil. difícil, varão. Ô Aline Barros, eu tentei trazer a Aline Barros várias vezes, tentei levá-la numa vigília em São Caetano, começo do meu ministério, muitos anos atrás. Uma luta. Tentei trazer a Aline Barros. Meu irmão, já tentei, já fiz conta. Uma vez eu tive com ela aqui em Boca Raton, numa festa do irmão Eugênio aqui, lembra do Eugênio? Lembro, Da Vivi? lembro. Aí tá, tudo bem. Difícil, varão. Quem batizou a Simone Mendes nas águas fui eu. E ela é uma menina que tem o coração para Deus. Agora, ela nem precisa mais cantar de forró. Pois é, né, cara? Então tá aí, desmascarado, poderia ficar aí sem essa, né? O jovem aí, o Nilson Teixeira, músico, foi para a igreja dele com promessa de ser ricamente abençoado, deixa de cantar lá fora, a proposta era boa, né? Se fosse cumprida. Deixa de cantar para o mundo, vamos louvar ao Senhor, vou te dar uma ajuda de custo, você vai ser ajudado aqui pela igreja e tal, mas só os 2 primeiros meses ali, atrasando e tal, ainda ameaçou o rapaz, segundo ele aí, de pá. E aí, cara, tá aí desmascarado, foi botar a boca no trombone, né? Tentar tirar aí alguns likes falando da Aline Barros e da Simone Mendes, ao que ele arranjou para a vida dele. Eu mesmo, sincera e honestamente, era um que não conhecia esse daí, o Fabiano, André Fabiano, né? Deixa eu ver, isso, André Fabiano. Eu não conhecia esse cara. Vim conhecer agora no canal, no entanto, né? O jovem trouxe esse vídeo aí falando sobre esse cidadão. Você pode seguir lá o canal, no entanto, muito bom, o canal do Varão, e trouxe aí a história, triste história do Nilson Teixeira, que foi, segundo o Nilson, enganado por esse falso profeta, né? Pois é, esses caras aí com esse perfil é que tem atrapalhado o evangelho, tem somado contra o evangelho, tem tirado o foco de muitas pessoas que querem aceitar a Cristo como Salvador, querem congregar e acaba se afastando, acaba não indo para a caminhada, olhar para o autor e consumador da sua fé por conta de testemunho desses caras aí. Mas não tem
para onde ir. Como diz Pedro, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então, é melhor relevar esses caras aí, continuar congregando. Você não vai à igreja, o cristão não vai à igreja para fazer média com pastor, com bispo, não sei o quê. Agora é apóstolo, é bispo, é um negócio. No meu tempo era só pastor, e olhe lá, para chegar ao pastorado era difícil. Eu estou há 40 anos servindo ao Senhor e sei como funcionava. Hoje não, deu 2 pulos, fala bonito e tem um anel no dedo, vamos consagrar o que era pastor. De repente ele tem dinheiro, monta uma igreja e se intitula bispo ou apóstolo e dá nisso daí. Valeu, um grande abraço. Esse é o nosso canal, interagindo, não é? Reagindo o vídeo do canal, no entanto. Um abraço, fique com Deus. Que vergonha, viu? Fico com vergonha para esse varão. Ainda bem que o varão teve estrutura, não se desviou, permaneceu firme e hoje expondo aí esse André Fabiano, que tive o desprazer de conhecer. Beleza? É isso aí. Valeu, um grande abraço. Fique com Deus.